Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Há 2000 anos, esse livro aqui, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, e traz exatamente a história de Emmanuel, quando ele era ali um senador romano, no ano de 31, se ambienta ali no início, na primavera de 31, ali em Roma, na Roma Antiga, e nós vimos então que o senador romano, Públio Lentulus, o nome dele, ele estava ali no capítulo anterior, ou na primeira parte, na parte anterior que nós fizemos no vídeo anterior, ele estava ali então contou ao amigo dele, o Flamínio, ele contou a ele um sonho, estava contando a ele um sonho que ele teve, em que ele se viu como o próprio bisavô dele. Porque ele, apesar de ser politeísta, apesar de acreditar em mais de um Deus, apesar de não acreditar em reencarnação, ele estava tendo alguns insights. Primeiro pela doença da filha dele, a Flávia, que foi diagnosticada com hanseníase, que na época era uma doença para a plebe, para os escravos, para os pobres, não para a classe nobre, como era a de um senador, que eles vinham de uma linhagem. Ele não era senador porque ele foi eleito, mas sim porque ele nasceu em uma família de senadores, de linhagem nobre, então. Então ele não poderia... Quando ele contou para o amigo dele, que também era um senador, o Flamínio, contou a ele que o médico havia diagnosticado a filha dele com hanseníase, ele disse, mas o que é isso? Você já fez sacrifício aos deuses? Você não pode acreditar nisso? E aí ele disse, não é só isso, tem também esse sonho em que eu me vi como meu próprio bisavô e onde eu fui o responsável por coisas atrozes contra muitas pessoas, que eu mandava separar, eu separava as pessoas, os entes queridos uns dos outros, condenava as pessoas com muito suplício e alguns deles eu mandava até arrancar os olhos. Só fazendo um resumo, mas eu não vou repetir sempre esse resumo, só um resumo para que a gente se lembre. E ali, então, no vídeo, na verdade, o vídeo anterior, nesse vídeo, então, o amigo dele, a quem ele dava muito crédito, disse a ele, não, você como um senador, numa linhagem nobre dessa, uma pessoa desse calibre seu, você não pode ficar prestando atenção nessas bobagens. E sonho é ilusão, você é fantasia, você não se liga a isso. E aí o aconselhou a descansar um pouco e transferir a família dele, especialmente a filha dele doente, para um clima melhor lá na Palestina. Então eles combinaram de ir para Jerusalém, mas na época que ele deu esse conselho, a mulher dele, a Lívia, ainda estava grávida de 3 meses. E aí então eles resolveram ir na próxima primavera. Então nós vimos no vídeo anterior que estavam ali a Lívia, a mulher do Públio, e a Calpurnia, a mulher do Flamínio, conversando e organizando ali as coisas que elas iriam levar, então que a Lívia iria levar para a viagem dela, para a estada dela lá na Palestina, em Jerusalém. E aí a Calpurnia, que era também a exemplo do Flamínio, que era bem mais velho, era alguns anos mais velho que o Públio, a Calpurnia também era mais velha que a Lívia, e como o Emmanuel explica, elas eram a exceção, a regra daquela época, que as mulheres estavam deixando de lado aquele, como ele diz, aquele fazer nobre, que era o de criar os filhos, que era o de se dedicar à família, para cuidar mais de coisas frívolas, como a vestimenta, por exemplo. Ele fala disso nesse vídeo anterior também. Então elas duas eram exceção, estavam ali então organizando a viagem, quando então no final elas estavam terminando ali, a Calpurnia colocando a Lívia um pouco assim a par do que ela iria encontrar lá em Jerusalém com as pessoas com que eles iriam conviver. Nós vimos lá que eles iriam então ficar algum tempo na casa do Sálvio, que era o tio do Públio, que por sua vez ele era casado com a Cláudia, que era a cunhada do próprio Pilatos. A mulher do Pilatos era irmã da Cláudia. E nós vimos então que já tinha um filhinho também, o novo filhinho do Públio,
da Lívia, que é o Marcos, que devia estar então com meses. E aí então elas estavam ali trocando confidências ali, conversando sobre isso, quando elas não conseguiram continuar a conversação, pois um ruído mais forte denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o vestíbulo procurando-as. Então, exclamou Flamínio bem-humorado, assomando à porta com um malicioso sorriso. Entre a costura e a palestra deve sofrer a reputação de alguém nesta sala, porque já dizia meu pai que mulher sozinha pensa sempre na família, mas se está com outra, pensa logo nos outros. Então ali chega o Flamínio brincando e já chamando as mulheres de fofoqueiras, desde que estejam uma com a outra, já estão com certeza falando de alguém, de um terceiro. Um riso sadio e geral coroou as palavras alegres dele, enquanto Públio exclamava contente: estejamos sossegados, minha Lívia, porque tudo está pronto e a nosso inteiro contento. O imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente, com ordens diretas, e daqui a 3 dias uma galera nos esperará nas cercanias de Óstia, de modo a viajarmos tranquilamente. Então Óstia era ali uma cidade portuária, então uma galera seria então uma espécie de barco que estaria então esperando a eles para que a viagem acontecesse. Lívia sorriu satisfeita e confortada, enquanto do apartamento da pequena Flávia assomavam 2 cabeças risonhas, preparando-se Flamínio para receber nos braços de uma só vez os 2 filhinhos. Venham cá, ilustres marotos. Nós já vimos então ali anteriormente que Flamínio e Calpurnia têm 2 filhos. Por que fugiram ontem das aulas? Hoje recebi queixa do ginásio nesse sentido e estou muito contrariado com esse procedimento. Aí então o Flamínio ali dando uma bronca nos filhos ali quando eles vieram então a encontrá-lo ali, eles que estão todos ali na casa da Lívia e do Públio. Plínio e Agripa, o nome dos meninos, ouviram a reprimenda paterna, desapontados, respondendo o mais velho com humildade: mas papai, eu não sou culpado. Como o senhor sabe, o Plínio fugiu dos exercícios, obrigando-me a sair para procurá-lo. E aqui se confirma como quando ele estava falando, conversando, os 2 ali no início, eles conversavam e quando o Públio perguntou dos filhos do Flamínio, ele falou do Plínio que estava dando trabalho, que não obedecia ao irmão, que a mãe tinha muito trabalho para controlá-lo, e aqui o irmão Agripa dizendo que foi isso que aconteceu. Isso é uma vergonha para você, Agripa, exclamou Flamínio paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinadas do seu irmão. E a cena nessa altura, quando Calpurnia interveio apaziguando. Tudo está muito certo, mas teremos de resolver o assunto em casa, porque a hora não comporta discussões entre pai e filhos. Aí então vem a Calpurnia e põe aquela toalha quente ali em cima de toda aquela fervor que estava começando ali entre pai e filhos, pois ela viu, não é aqui, não é o local, nós estamos na casa de amigos, não é o local da gente discutir, então lavar a roupa suja aqui, acredito que tenha sido isso. Ambos os meninos foram beijar a mão materna como se lhe agradecessem a intervenção carinhosa. E, daí a minutos, despediam-se as 2 famílias, com a promessa de Flamínio no sentido de acompanhar os amigos até Óstia, nas proximidades da Foz do Tibre, no dia do embarque. Decorridas aquelas 72 horas de azáfama e preparativos, vamos encontrar nossas personagens numa galera confortável e elegante nas águas de Óstia, onde ainda não existiam as construções do porto, ali edificadas mais tarde por Cláudio.
Cláudio, então, foi o quarto imperador romano e foi na época dele, ele que viveu ali, ele foi imperador, ele reinou entre 24 de janeiro de 41 depois de Cristo até a morte dele, que se deu em 54, no dia 13 de outubro. Então ele reinou entre 41 e 54 e foi durante a administração dele então que o porto de Ostia, essa cidade portuária, então foi construído. Plínio e Agripa ajudavam a acomodar a pequena enferma no interior, instigados pelos pais. Ou seja, eles foram os pais que ensinaram, olha, a Flávia, ela está doente, ela não consegue se movimentar com tanta agilidade sozinha, então vocês ajudem. Então foi os pais que os instigaram a estar ajudando a eles acomodarem a Flávia, a enferma, no interior. E eles então preparavam desde cedo os meninos para as delicadezas da vida social, enquanto Calpurnia e Lívia instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos, aquele neném então que nasceu ali nesse período em que eles esperavam para estar fazendo essa mudança e que é filho então do Públio e da Lívia, irmão da Flávia. Públio e Flamínio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo que elucidava o amigo confidencialmente. Sabes que os súditos conquistados pelo império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de patrícios. Ou seja, o Flamínio, ele não perdia, parece, uma oportunidade de estar dando uma inchada no ego do Públio, não é? No orgulho dele, ele dizendo sempre para ele, quando ele falou em reencarnação, quando ele ouviu do escravo do Flamínio, que é indiano, sobre reencarnação, ele disse: você é um senador, como é que você pode estar dando atenção, dando ouvidos a essa ralé, a esse pessoal que não entende de nada? Quem são eles? Isso é besteira. E aqui ele sempre fomentando então ali aquele ego, aquele orgulho do Públio, o que a gente vai ver que realmente vai estar, não vai trazer consequências positivas para ele. Algumas regiões da Palestina, segundo ele continua então o Flamínio, algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores e é necessário estejas precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos para a tua garantia e dos teus. E na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Aí então ele dando mais uma injeçãozinha ali, mostrando, fazendo com que o Públio então não esqueça de não ter humildade nenhuma, que ele deve ser então uma pessoa orgulhosa, agressiva, que ele deve manter então a autoridade dele, fazendo então castigar com severidade e aspereza qualquer ataque. E ele ouviu bem esse conselho. Públio recebeu a exortação atenciosamente e daí a minutos movimentavam-se ambos no interior da nave, onde o viajante interpelava o chefe dos serviços. Então, Aulus, tudo está pronto? Sim, ilustríssimo. Apenas aguardamos vossas ordens para a partida. Quanto aos nossos trabalhos, podeis ficar tranquilo, porque escolhi a dedo os melhores cartagineses para o serviço de remos. E os cartagineses são aqueles escravos oriundos então ali de Cartago, no norte da África.
E a gente sabe que os escravos das galeras, eles eram então condenados, eles seriam escravos eternamente, ou então esse trabalho tão árduo para o serviço dos remos, eles eram condenados à morte. Eles já sabiam, quem vai para esse trabalho, eles estavam condenados. Com efeito, começaram ali as últimas despedidas. As duas senhoras abraçavam-se com lágrimas enternecidas e afetuosas, enquanto se expressavam promessas de perene lembrança e votos aos deuses pela tranquilidade geral. Derradeiros abraços comovidos e largava a galera suntuosa, onde a bandeira da águia então, que era o símbolo de Roma, a bandeira da águia romana tremulava orgulhosa ao sopro suave das virações marinhas. Os ventos e os deuses eram favoráveis, porque em breve, ao esforço hercúleo dos escravos no ritmo dos remos poderosos, os viajantes contemplavam de longe a fita esverdeada da costa italiana, como se avançassem na massa líquida para as vastidões insondáveis do infinito. Ou seja, aqui então ele dando ali, nos colocando, nos ambientando em como é que estava ali a paisagem dessa saída deles da costa de Roma para então em direção à Palestina, em direção a Jerusalém. E quem levava é um navio a motor? Não, é um barco que é a remo. Então, que vai, então, o motor é o esforço hercúleo, ou seja, um esforço de Hércules, que era feito pelos escravos. Esses escravos, então, que caíam nesse trabalho, sabiam que era ali que seria o fim para eles. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Públio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo e a novidade dos aspectos exteriores, considerava a monotonia dos afazeres dele na vida romana, junto dos numerosos processos do Estado. Tinha o coração cheio de sombras. Ou seja, aquela coisa de que a gente pode fugir para onde a gente quiser quando a gente está se remoendo de culpa, quando a gente está, porque ali no sonho dele ele se lembrou de tudo, então inconscientemente ele se lembra do passado, ele se lembra do que ele fez, então mesmo toda essa beleza ali do cenário, toda essa mudança que o Flamínio disse que ia trazer para ele novos ares, ia trazer alegria, isso não está fazendo nada porque ele tinha um coração cheio de sombras. Debalde, a esposa, ou seja, a Lívia, procurara aproximar-se de seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família com o fim de conhecer e suavizar-lhe os íntimos dissabores. E ela então aqui, a Lívia, que nós já vimos ali no passado, que é um espírito muito mais adiantado, mas que ali na decorrência de toda a vida dos dois, eles acabaram se tornando não almas gêmeas, porque como eu já disse em um vídeo anterior, eu não acredito que Deus faça esse para aquele, esse para aquela, até porque eu não acredito que espíritos tenham, enquanto seres humanos, quando a gente vem aqui, eu não acredito que espírito tenha sexo, seja mulher, Deus faz um que seja feminino, outro que seja masculino, é a minha forma de entender, plagiando então Guimarães Rosa, como eu já disse, eu não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa, eu desconfio que não existam, que Deus não fez almas gêmeas, mas sim corações afins, que vieram ali ao longo de muitas encarnações, muitas vidas juntas e acabaram sendo grandes corações afins mesmo, grandes almas unidas mesmo pelo amor, e eu acredito que seja o que aconteça aqui, pelo que eu li do livro. Entre o Públio e a Lívia, que foi quem, depois que ele, no sonho ali, ele vê ela que o leva ali naquele julgamento que ele se viu passando, e é ela que se disponibiliza por acompanhá-lo, para ajudá-lo dessa vez, já que seria essa forma dele estar se limpando, digamos, né, de tudo aquilo que ele tinha feito, né, nessa vida como
nessa vida anterior dele, então. E aí, então, ela busca, ao invés de, como a gente hoje vê que o marido tá ali azedo, a gente, tenta um pouquinho, ele não quer mesmo, deixa então, ou grita um pouco com ele. Então, ela veio buscar conhecer e suavizar os íntimos de sabores dele. Experimentava ele a impressão de que caminhava para emoções decisivas do desenrolar de sua existência. Conhecer a parte da Ásia, porque na primeira mocidade havia servido 1 ano na administração de Esmirna. Esmirna, que, se não me engano, é uma cidade ali da Turquia. Eu procurei, gente, cidade da Turquia. De modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado, mas não conhecia Jerusalém, onde o esperavam como legado do imperador. Então ele seria legado do imperador, que é aquele que é o responsável pela fiscalização, então, administrativa das províncias. Que a gente sabe, então, que Roma tinha províncias, que os imperadores eram os imperadores de todas aquelas províncias, mas eles não eram onipresentes, né? Eles tinham que ter legados, eles tinham que ter pessoas que estivessem ali, acredito, fisicamente ali para fazer a fiscalização da administração dessas províncias, e é isso então que ele faria, ele seria legado do imperador para a solução de vários problemas administrativos de que fora incumbido junto ao governo da Palestina. Como encontraria o tio Sálvio, mais moço que seu pai? Há muitos anos não o via pessoalmente, entretanto era pouco mais velho do que ele próprio. Então o tio Sálvio, como nós vimos ali já quando a Calpurnia estava ambientando a Lívia ao que ela vai encontrar lá na Palestina, ela disse então que quando a Lívia perguntou, mas esse tio Sálvio, ele não é uma pessoa idosa? Ela disse não, ele é jovem. E aqui o próprio Públio pensando que esse tio dele era pouco mais velho do que ele próprio, então devia estar ali na casa dos 30 anos. E aquela Fúvia, leviana e caprichosa, que lhe desposara o tio no torvelinho de seus numerosos escândalos sociais. Então aqui mais uma personagem que aparece aqui, que é a Fúvia, guardando esses nomes aí, tornando-se quase indesejável no seio familiar. Recordava mais íntimos pormenores do passado, abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas. Ou seja, tudo aquilo, me parece, que a Calpurnia contou para Lívia, o Públio, ele não era alheio a tudo isso, ele sabia o que os esperava lá, ele conhecia as pessoas com quem ele iria conviver lá. Refletindo igualmente na situação da esposa e dos 2 filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas, ou seja, ele sabia. Que o que os aguardava, especialmente por causa da situação da mulher e dos filhos dele, na qualidade de patrícios, ou seja, de pessoas aí com esse título de nobreza, mas também estrangeiros. E ele considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Se as amizades eram problemáticas, imagine então, acredito que ele pensa assim, se com os amigos, entre os amigos estão esses, imagine então o que não dizer dos inimigos. Entre as suas cismas e as preces da esposa, estava a terminar a travessia do Mediterrâneo, quando chamou a atenção do seu servo de confiança nestes termos. Então aqui de novo, entre suas cismas, ele estava ali com o coração cheio de escuridão, ele estava ali com o coração temeroso, pesado, e as preces da esposa. A Lívia, como esse espírito bem mais evoluído que veio para ajudá-lo, ela estava ali tranquila, fazendo preces, rezando, para que a situação então se mantivesse sob controle.
E aí então ele chama a atenção do servo de confiança nestes termos. Comênio, dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém. Mas antes que isso se verifique, temos de realizar pequena marcha depois do ponto de desembarque, reclamando-se muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. Ou seja, ele ali como um senador romano e como o pai daquela família, o chefe ali de toda aquela expedição, digamos, ele então chama aquele servo de confiança e diz a ele que ele tem que ter muito cuidado com relação ao transporte da família dele, que a administração da cidade que ele está chegando vai ajudá-los, porém a região para ele é desconhecida e estrangeira, então ele tá confiando nas ordens, ele reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. Senhor, contai com o nosso deslevo e dedicação. Respondeu o servidor entre respeitoso e comovido. Ou seja, comovido porque ele viu o quanto era importante para ele, para esse senador, a segurança da família dele. No dia imediato, Públio Lentulus e comitiva desembarcavam em pequeno porto da Palestina sem incidentes dignos de menção. Esperavam-no, além do legado do procurador, alguns lictores e numerosos soldados pretorianos, comandados por Sulpício Tarquínios. Aqui então, soldados pretorianos comandados por esse que era o Sulpício Tarquínios, munido de todos os aprestos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Então não houve nenhum incidente digno de menção aqui e, além do mais, ele já chegou e já encontrou o legado do procurador. Então, como ele seria um legado do imperador, esse aqui é o legado do procurador e também esses soldados pretorianos, todos estão comandados por esse soldado Sulpício. E então eles começaram, todos os elementos que eram necessários para ter uma viagem tranquila. Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes expedição militar que transporte de simples família, através das estações periódicas de descanso. Ou seja, era tanto soldado, era tanta segurança que mais parecia uma expedição militar do que o transporte de uma família, mas era a família do senador. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palanquins enfeitados, e palanquins são aquelas espécies de liteiras, então, conduzidas ali no ombro dos escravos, então ainda estavam enfeitados. Animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia de expedição triunfal, embora azafamada e silenciosa. Então, aqui ele dando ali para que a gente possa então estar visualizando o que era toda essa forma de transporte para que o senador e a família dele chegassem com conforto, tranquilidade e segurança ao destino final deles. Ia a caravana a bom termo quando, nas proximidades de Jerusalém, ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim do senador, justamente no palanquim do senador, ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Então aconteceu um incidente, um imprevisto.
um corpo sibilante que ele mostra aqui que era uma minúscula pedra, ou seja, o máximo que aconteceu foi um arranhão. É óbvio que ela se assustou e deu um grito, porém ele mostra que não foi nenhuma ferida enorme, porque foi uma minúscula pedra que ferira levemente o rosto dela. Entre os carros e os animais que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando, com precipitação, inteirar-se do fato. Sulpício Tarquínios, num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava, receoso, das margens do caminho. Então aqui o Sulpício Tarquínios, que era o chefe ali de todos esses soldados, então ele já sai trotando o largo ali para buscar um culpado, tinha que pegar alguém. E culpado ou não, foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Ou seja, ele como bom chefe ali do militar, bom chefe ali da segurança do senador, ele não podia ir olhar e dizer, não encontrei ninguém, não tem ninguém que me parece que foi a pessoa que causou esse incidente. Ele tinha que trazer, então, culpado ou não, ele pegou um rapaz ali de seus 18 anos e apresentou ao senador para a punição necessária. E o senador não se fez de rogado. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio, e a gente lembra ali atrás. O Flamínio falou para ele, seja doce, seja gentil, seja condescendente, seja tolerante, pense no outro, ou falou para ele, seja cruel, não pense em ninguém, seja uma pessoa que faz valer o seu título de senador, seja orgulhoso. Então foi isso que ele disse. Então ele recordou essas recomendações momentos antes da partida e, sopitando seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, ou seja, ele abaçou ali, ele aplacou, ele, como diz, ele não deixou sair então os melhores sentimentos de tolerância e generosidade que havia nele. Ele resolveu prestigiar a posição e a autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Ou seja, era a primeira oportunidade dele mostrar aos outros com quem estavam falando. Alguém mais vai querer fazer um incidente assim comigo ou com a minha família, então veja o que vai acontecer. Veja quem sou eu, do que eu sou capaz. Mais ou menos isso, não é? Então ele ordenou providências imediatas aos lictores que o acompanhavam e ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol a pino e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem, ou seja, que batessem sem comiseração o rapaz pela sua leviandade. Ou seja, ele ordenou que a pessoa que foi apresentada como sendo responsável, ainda que tivesse sido um acidente leve, não machucou ninguém, não matou ninguém, não trouxe nenhuma outra séria consequência, ele determinou então que ele fosse vergastado ali na frente de todos, sem comiseração. A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam compungidos o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sob o chicote despótico e cruel. E aqui, gente, voltando a frisar que não, a gente não está lendo uma obra de ficção, não. Isso é realidade, isso aconteceu. É a vida do Emmanuel enquanto um senador romano na época cristã, começa ali no ano de 31 da era cristã, quando ele era um senador romano. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. E aqui, gente, me desculpem, mas eu acredito
Eu só desconfio, eu não sei nada, mas eu desconfio de muita coisa. Eu desconfio que, poxa, um espírito já tão adiantado, tá certo que a gente não entende, a gente não tá vendo a pintura inteira, exatamente, obrigada. A gente não tá vendo a pintura inteira, então o que eu ia dizer fica sem significado. Eu ia dizer que na amplitude do olhar dela, sabendo tudo, ela deveria ter impedido até que começasse, mas eu não acredito que ele fosse obedecer lá ali na frente de todo mundo, que aí seria pior ainda. E também ela conhece, ela sabe, porque eu não acredito, como essa frase que eu li também, que é de Emmanuel mesmo, que no mundo de tantas injustiças não há injustiçado. Então, tem aquele que colhe e aquele que planta, aquele plantando, aquele colhendo em todas as situações, especialmente quando há uma situação assim de um verdugo e de uma vítima. Então, muito obrigada aqui por essa lembrança. O senador considerou então a severidade excessiva e rigorosa dele e ordenou a suspensão do castigo doloroso. Mas a uma pergunta de Sulpício quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado: para as galeras, ou seja, para a morte, ou seja, eternamente escravo se não morrer ali nas travessias. Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. O desventurado amparava-se exânime nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo. No âmago de sua alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera, mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras, ao movimento dos cavalos fogosos e irrequietos. Então aqui, gente, ele simplesmente condenou. A vida dessa pessoa não valia nada para ele. Então, para as galeras, pronto, acabou. Ele fez isso, então eu que sou o senador, sou eu que mando, ele não deveria ter se colocado no meu caminho. E aí era um plantando. Quem é que está plantando aqui? É o Públio, nesse momento. E era o outro colhendo, porque se Deus não é injusto, ninguém passa por nada, não existe bala perdida. Então, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como disse um filósofo, e eu ouvi essa frase da professora Lucilena. Então, se não há injustiçados nesse mundo de injustiça, então, nesse caso, a grandeza, nesse caso, seria, nesse momento, o que é o algoz, conseguir, como ali no livro Paulo e Estevão, e se você não viu, eu deixo aqui para você ver, quando Estevão, que foi condenado também apenas por estar fazendo a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, ele perdoa a todos, como o próprio Jesus Cristo mostrou: perdoai, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E aí, nesse caso aqui, essa pessoa, infelizmente, ele ainda não entendeu ainda, não conseguiu entender que ele está colhendo alguma coisa. A minha forma de suspeitar que seja, de entender, só o meu ponto de vista. Então, nesse caso, o que ele fez? Ele lançou um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo, o que eu acredito que já faz a pessoa que acabou de plantar ali ainda ficar mais pesado ainda o que ela vai colher, o ódio que o outro envia para ela. Se bem que o ódio também é como se ódio pelo outro, sentimento de busca por vingança também contra alguém, ainda que seja o nosso algoz. Eu acredito que é como tomar um veneno esperando que o outro morra. Então, no âmago da alma dele coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera, e não de perdão. Que pena, não é? Porque quando a gente vê dessa forma, eu acredito que o nosso papel de testemunhas oculares, se a gente está vendo acontecer uma coisa dessa, é pedir pelo algoz que ele logo expanda a consciência para entender
e pedir pela vítima para que ele expanda a consciência para conseguir perdão, para conseguir o perdão. Saint Germain, no livro de ouro de Saint Germain, diz que nós devemos pedir pela ajuda, pela assistência do perdão, pela assistência da entidade perdão. Se a gente não está conseguindo perdoar, a gente pede, me ajuda, eu sou o perdão, eu sou o perdão. Tá, gente? Eu fico aqui então, para que não fique muito longo, porque é um livro tão incrível, né, que a gente deve estar prestando tanta atenção. É um manual de instrução, onde o Emmanuel está trazendo, abrindo a intimidade dele quando ele era esse senador romano e mostrando que tudo é evolução, que, como diz o Caibalion, nós que pessoas para quem, entidades para quem a gente reza, acredita poderes de deuses, hoje já estiveram aqui no mesmo ponto que nós, e vê na época em que Jesus Cristo estava aqui, ele teve a oportunidade de se encontrar com ele, com o próprio Mestre Jesus Cristo, e não entendeu, não viu, meteu os pés pelas mãos de novo, mas 2000 anos depois, e isso significa, eu acredito que tempo é super relativo e cada um evolui no tempo que a ficha cai para cada um quando cai, a gente capta quando capta, cada um vai na sua velocidade, temos nosso livre-arbítrio, mas ele mostrando que ele estava lá e hoje é esse ser iluminado, capaz dessa generosidade, ou seja, abrir a própria intimidade e nos mostrar para nos ajudar. Olha, eu passei por aqui está cheio de buraco, não venha por aqui. E aí a gente é que sabe. O sábio aprende com os próprios erros, o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro do outro. Ele não precisa cair, ele vê outro caindo, ele já dá a volta. E aquele que não está pronto ainda, que está na evolução bem mais devagar, escolheu ir mais devagar, ele vai aprender quando ele resolver, ele tem livre-arbítrio. Então eu agradeço muito a Jesus Cristo por ter permitido que Emmanuel e Chico Xavier nos trouxessem esse manual de instrução. Agradeço a Jesus Cristo por estar me permitindo gravar, especialmente para você que talvez jamais fosse estar dando uma olhada nesse livro, porque você segue dogmas de alguma religião, porque você entendeu outra coisa, porque você não acredita em reencarnação. Se você chegou aqui, que ótimo! Tomara que você continue vendo. Você que é deficiente visual, ou você que não tem tempo de ler, ou que gosta de ouvir uma leitura comentada, e mais uma vez eu dizendo, o meu comentário, eu não sou espírita, eu não sou uma estudiosa da doutrina espírita, tudo que eu trago é o que ressona comigo, dentro da minha alma, é o que eu entendi, apesar de ter sido batizada e criada na religião católica, para que o próprio nome espiritismo já quer dizer coisa do mal. Então eu encontrei nos livros de Chico Xavier, Allan Kardec, tudo que ressona com o que eu penso, com o que eu entendo da vida, pois eu acredito piamente que num mundo onde há tanta injustiça, se houvesse injustiçados não seria legal estar, mas não há injustiçados. É essa a minha forma de pensar, essa a minha forma de entender, é isso que eu suspeito, não? É isso que eu desconfio que seja, tá bom, gente? Muitíssimo obrigada por vocês estarem acompanhando comigo, vocês que estão acompanhando comigo. Se você quiser compartilhar com alguém que você acha que vai ser beneficiado com essa leitura, se você quiser me mandar uma mensagem, se você quer acrescentar alguma coisa, algum comentário que eu fiz, ou discordar de alguma coisa que eu disse, fica à vontade, vou ficar super feliz. Se você quiser deixar sua curtida no vídeo, se você quiser se inscrever no canal, tem outros vídeos ali do Chico Xavier e tem outros livros também, tá bom, gente? Sempre nessa busca, nessa pegada de fazer o nosso melhor para viver num mundo de abundância e prosperidade, na vida de abundância e prosperidade, que é possível, que Deus quer, sonha pra gente, e é por isso que Ele permite, é por isso que Jesus Cristo permite que livros como esse nos venham para nos servir de manuais de instrução. Muitíssimo obrigada a Jesus Cristo, muitíssimo obrigada a Chico Xavier e Emmanuel. Muito obrigada a você que assistiu, e espero contar com você para a gente ver o que aconteceu aqui na conclusão desse capítulo, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!